se entrega a oração, tem mil histórias pra contar. Costuma fazer ver o coração de quem conversa com o céu, tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde nele está Jesus. Uma força diferente, é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Uma força diferente, é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, que teneis o exército celeste.
que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em voz alta: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos do Cursilho de Cristandade, setor de Ponta Porã. Com muita saudade das nossas reuniões, das aulinhas nossas de segunda-feira, lá no salão paroquial, e eu pedi para falar sobre o estudo da Bíblia, que está terminando o mês de setembro. Não se tem notícia da volta das atividades, nós ainda estamos dependendo, de uma liberação das autoridades, das autoridades de saúde. Então eu não sou muito adepto de falar assim na televisão, mas eu não podia deixar de dar o meu recado com respeito ao estudo da Bíblia. E para que a gente tenha uma ideia da importância do estudo da Bíblia, nós temos que fazer aí um introito, fazer uma colocação, para daí entrar propriamente no assunto da necessidade que nós temos de estudar a Bíblia. Eu queria lembrar então que uma das inclinações naturais mais fortes que domina a nossa vida é a sede de saber, é a sede de descobrir coisas novas, de desvendar os mistérios que nos cercam. Essa vontade que nós temos de ampliar os nossos conhecimentos, meus irmãos, tem uma explicação, e ela é bíblica. Lá no capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, bem lá no comecinho da história, Deus, depois de criar esse mundo perfeito, Ele criou nós homens, criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, e deu a essa humanidade recém-criada uma ordem, que é essa ordem que está no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Crescei
multiplicai-vos e dominai a terra. Olha, nós sabemos que o pecado entrou no mundo por um ato de desobediência de Adão. Mas, se tem uma ordem de Deus, uma determinação de Deus que o homem seguiu à risca, foi esse, do capítulo 1, versículo 26. Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. O homem, desde aquele tempo até hoje, tem procurado subjugar o mundo, controlá-lo, dirigi-lo, por meio da ciência e da técnica. Em todos os campos da ciência, a humanidade tem feito passos gigantescos. Por exemplo, nós aprendemos o segredo da vida das plantas e dos animais, conhecemos a constituição íntima dos minerais, descobrimos as leis que regem o universo e já vencemos as distâncias por meios velocíssimos de comunicação e já penetramos nos espaços cósmicos por meio de satélites ou de sondas interplanetárias. Que coisa maravilhosa que a inteligência que Deus nos deu. Que força, que potência que a nossa inteligência tem. Não há dificuldades que a nossa inteligência não enfrenta. O homem sua, se cansa, empenha-se, mas geralmente consegue o que quer e descobre aquilo que ele desejava descobrir. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, de fato, ele deu ao homem uma inteligência penetrante, reflexo da sua inteligência infinita. No cursílio, nós ouvimos várias vezes, nos cursílios que nós trabalhamos, nós sabemos que tem uma mensagem lá intitulada fé. Às vezes ela é dada por um leigo, às vezes ela é dada por um padre. E ali naquela mensagem, nós aprendemos que ter fé é acreditar em Deus, é ter uma crença em Deus e a tudo que Ele nos ensinou. Entretanto, acontece conosco um fato muito estranho. Nós estudamos muito as criaturas e não nos preocupamos em estudar o Criador. Então, na hora de aderir a Deus, na hora de aderir aos seus ensinamentos, isto é, no momento de manifestar nossa fé, nós não sabemos a quem aderir, a quem prestar fé. Deixamos de orientar nossa vida para Deus porque não o conhecemos bem. Nossa ignorância, gente, de Deus, produz em nós muitas perplexidades, muitas dúvidas e muitos modos errados de agir. O interessante, o inexplicável mesmo, é que quando nós temos dúvidas a respeito de muitas coisas, nós procuramos estudar, lemos livros, consultamos quem sabe para chegar à verdade. Quando temos dúvidas a respeito de Deus, de sua ação sobre nós, dos seus mandamentos, de nossas obrigações para com Ele, não nos interessamos em desfazer essas dúvidas, não estudamos, não consultamos ninguém, e cada vez as nossas incertezas aumentam mais. E depois acontece com nós um fato estranho. Nós já ouvimos dizer muitas vezes, entende? Eu perdi minha fé. Não, meu irmão, você não perdeu a sua fé. Ninguém perde o que não tem. E a gente muitas vezes não tem fé. Você não tinha fé, meu irmão. Você não conhece direito a Deus, por isso não pode aderir a Ele e às suas palavras, aos seus ensinamentos. Vejam bem, se o homem domina o mundo, conforme já dissemos no começo, ele é capaz de controlar esse mundo através da ciência e da técnica,
O homem é portador de uma inteligência infinita, reflexo de uma inteligência penetrante, reflexo da inteligência infinita de Deus. Por que será que o mundo anda nessa bagunça que nós vivemos? Quantos vícios, quantas incompreensões, quantos desentendimentos, quantos conflitos entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos e irmãos, entre vizinhos. Isso tudo acontece porque o homem não procura estudar Deus. Ele não procura saber o porquê de tudo que acontece na sua vida. E quando a gente se perde na fé, se perde no estudo, quando a gente perde totalmente o conhecimento de Deus, quando a gente deixa de procurá-lo para dirigir as nossas vidas, a gente perde a crença. E aquilo que devia ser crença vira crendice. Crendice é acreditar em coisas sem base, sem fundamento. Crendice é crença degenerada, corrompida. Quando eu não entendo a minha religião, quando eu não compreendo bem a minha fé, então eu recorro a substitutos como a macumba, o espiritismo, as superstições como horóscopos e adivinhações. Então tem muita gente que começa a fazer promessa por qualquer motivo, acreditar em milagres que acontecem de todo modo. Às vezes, nós percebemos claramente o quanto ignoramos a nossa religião. E então, nós nos omitimos em nossas conversas quando nos fazem perguntas, com aquela famosa escapula, aquela escapada característica que a gente dá nas ocasiões de aperto. Religião não se discute. É claro, como que nós vamos discutir sobre aquilo que nós ignoramos? Não dá mesmo para a gente emitir um parecer sobre um assunto desconhecido. E nossa contradição aumenta ainda mais, irmãos, quando em determinadas circunstâncias, em rodas de amigos, embora convencidos de que não sabemos religião, não conhecemos nada da nossa igreja, começamos a reclamar contra cursos de noivos, cursos de pais e padrinhos, mudanças na liturgia da missa, e contestamos às vezes até as encíclicas do Papa. Isso não é lógico, não é razoável. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente aprofundar nossos conhecimentos religiosos para poder viver uma vida verdadeiramente cristã. Então poderemos até discutir religião, porque discutir não é nada mais, nada menos do que apresentar argumentos a favor de uma ideia que nós defendemos. É um dever nosso de cristãos, principalmente de nós cursilistas, que já tivemos a oportunidade de aprender. Nós já escutamos várias e várias palestras, mensagens de padres com uma bagagem tremenda. Então, com o que nós aprendemos, é um dever nosso defender nosso Deus neste mundo materializado em que nós vivemos, e defender nossa religião nos círculos onde ela é tão combatida por quem não a conhece. Por isso que nós queremos agora, depois disso tudo, falar sobre a Bíblia. Felizmente nós temos muitas fontes de onde extrair conhecimentos profundos sobre Deus, extrair conhecimentos sobre seu plano, sua lei, sua amizade conosco, enfim, sobre a nossa religião. E a principal fonte é a Sagrada Escritura ou Bíblia Sagrada, como queira. Chama-se Bíblia porque é um conjunto de livros, 46 do Velho Testamento, isto é, escrito antes de Cristo, e 27 do Novo Testamento, isto é, escritos depois de Cristo.
Chama-se também Escritura Sagrada, porque foi toda ela inspirada pelo Espírito Santo. Tudo quanto está escrito nela foi escrito por vontade de Deus. É na Sagrada Escritura que Deus nos transmite sua mensagem de vida e de felicidade. Nela, Deus nos mostra como devemos corresponder ao seu plano de amor, como ele nos dirige através dos tempos na história da salvação. A Bíblia é a carta que Deus, Pai amorosíssimo, um Pai muito amoroso, escreve a nós, seus filhos, exprimindo a sua vontade. Aí ele nos diz o que devemos e o que não devemos fazer para ser felizes nesta vida e na outra. Nós poderíamos aqui agora dar uma pincelada, dar uma olhada de como se divide a Bíblia, fazer um comentário sobre os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas isso vai alongar muito. Poderemos, se vocês, caso vocês gostem, caso o Cristóvão aprova, em outra ocasião a gente pode dar uma esmiuçada um pouco melhor nisso. Então, nós queremos lembrar que quanta gente sábia tem nesse mundo, quantos médicos, dentistas, professores, advogados, juízes, que dominam completamente aquilo que eles estudaram e não sabe um versículo sequer da Bíblia. É uma pena. Médicos que enfeitam o seu consultório com crucifixo, entende? E dentro do seu consultório praticam os mais criminosos abortos. Juízes que vendem sentença, que absolve bandidos e prende inocente. Será que um juiz desse ele tem o conhecimento de um versículo sequer da Bíblia? Eu posso garantir para vocês que não. Porque se ele conhecesse, se ele soubesse, ele praticaria a justiça devidamente como ela deve ser. Praticaria a justiça à luz de Deus, à luz de Cristo. E assim vai. A gente, professores que às vezes oferecem nota para suas alunas, principalmente se é mocinha e bonita, a troco de tirar proveito. Médicos, outros profissionais que não praticam a sua profissão como se deve, pelo fato de não ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Gente, se o mundo inteiro seguisse os conselhos que Deus nos dá na Bíblia, como seria diferente o mundo? Como seria tranquilo, belo e feliz? Que paz reinaria na terra se a voz de Deus fosse ouvida e praticada? Mas, meus amigos, meus queridos irmãos, a Bíblia não é para ser somente lida. O conhecimento da Bíblia não é suficiente. A Bíblia não é um livro que devemos só saber, é um livro que devemos seguir. Não basta ler, estudar, conhecer a fundo esse livro sagrado. O principal de tudo é praticar aquilo que Deus nos recomenda lá. Por isso a Bíblia é um livro para se vivenciar. E para vivê-lo é necessário conhecê-lo e amá-lo. A gente lê a Bíblia com inteligência, mas muito mais ainda se lê ela com o coração. É por essa razão que muitas pessoas humildes, até analfabetas, compreendem, tiram mensagens mais bonitas da Bíblia do que muitos sábios e orgulhosos. Desse apanhado, disso que nós comentamos aqui, é bom que a gente se lembre que a Bíblia é tão importante que a igreja instituiu o mês da Bíblia. Esse mês de setembro é o mês da Bíblia.
no próximo domingo vai ser o dia da Bíblia. Então, vamos aproveitar esse convite que a igreja nos faz, essa advertência que ela nos dá, para que a gente se dedique um pouco mais no estudo desse livro tão importante para nós. Encerrando, eu queria lembrar que hoje Ponta Porã ficou mais triste. Faleceu, foi morar com Deus, o nosso diácono Alberto. Se a terra aqui, se Ponta Porã está triste hoje, podemos ter certeza que lá no céu tem muita alegria. Porque se Deus o levou tão cedo, é porque Deus precisava dele lá. Eu quero dizer para vocês, gente, que no ano 2004, quando eu cheguei em Ponta Porã, eu procurei o padre, era o Padre Melo lá na igreja de São José, contei para ele que eu era cursilista antigo, e que vinha aqui e queria me integrar no movimento. Ele falou: Benedito, você deu a maior acertada, porque acabou de sair do cursílio o até então leigo Alberto Neves, e ele está cheio de entusiasmo, ele quer levantar o movimento, ele quer revolucionar o cursílio aqui em Ponta Porã. E foi assim mesmo que ele fez. Ele me acolheu com todo carinho, com todo amor, ele já me levou na casa dele, me pôs a casa dele à disposição. Eu tive a oportunidade de almoçar com ele mais de uma vez, com a dona Jaqueline, e ali, naquele comecinho, com muito pouca gente, a gente traçava os planos para a gente desenvolver o cursílio outra vez, para animar o cursílio aqui. Quantas vezes, animado por ele, animado pela Jaqueline, nós em 4, eles 2, 4 não, eu, o Daniel, o Wilson Campos e a dona Marcelina, que era esposa do Wilson, nós ali, entende? Rezando, pedindo a Deus, meditando sobre a Bíblia, pedindo ajuda dele, para que o cursílio voltasse a Ponta Porã, para que ele se difundisse por aqui. E hoje, graças a esse empenho dele, nós podemos ver o resultado, podemos ver a pujança do cursílio. Então, em nome do Cristóvão, em nome de todos os cursilistas, eu me permito agradecer a Deus, em nome do cursílio, para que Deus o tenha, para que a gente nunca se esqueça dele e que em nossas orações nos lembremos do bem que ele fez pela nossa igreja. Decolores! Senhor.
Eu rezo para mim assim: Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Talvez é muito egoísmo eu pedir para que eu não me contamine. Talvez seja egoísmo, Senhor, porque eu não sou melhor do que os que se contaminaram. Mas eu peço, Senhor, se haver uma contaminação, Senhor, que possa me purificar, se não do corpo, mas purificar a minha alma. Assim seja.